A gente está falando sobre essa pandemia do coronavírus e como ela tem evidenciado de forma dramática a profunda desigualdade social que existe no nosso país inteiro, em todos os estados, em vários municípios. Como transformar essa crise, então, essa crise sanitária, numa oportunidade para corrigir e reduzir essas desigualdades? É sobre isso que a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em cidade, a gente pensa que a cidade ela é um reflexo de várias construções, uma construção histórica, uma construção de pessoas, de movimentos. Então, as cidades elas crescem a partir de centralidades, sejam sociais, religiosas, comerciais, e aí elas vão crescendo a partir disso. Então, eu acho que nesse momento, a gente, especialmente que a gente foi pego totalmente de surpresa, né? Ninguém poderia prever essa pandemia, a gente começa a notar o que foi construído e que estava funcionando e que mostra eficiente agora e realmente escancara todos os desafios que a gente já tinha, a gente não consertou e fica ainda mais difícil e mais evidente. Então, eu acho que a gente tem esses dois lados. Então, de uma maneira, a gente vê, de um lado a gente vê que você já tinha secretarias, por exemplo, que tinham feito parcerias, que já estavam trabalhando conjuntamente, por exemplo, algumas ações da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com desenvolvimento urbano. Então, agora o trabalho emergencial está sendo conectado e está sendo muito interessante. Do outro lado, você vê como você tem várias deficiências. Óbvio que a desigualdade, ela é multidimensional, então quando você fala de desigualdade, você está falando de diversos temas, né, e diversas deficiências de acesso a serviços e também de infraestrutura, mas você começa a ver mais especificamente o que se coloca numa lente de aumento, assim. Então, realmente, por exemplo, o trabalho do território, o trabalho com dados. Então, eu acho que você consegue muito claramente ver essas duas frentes. E eu acho que quando a gente está nessa crise, eu acho que vale a pena a gente pensar numa analogia aqui, né? O Átila Lamarino trouxe muito claramente isso durante a fala dele, quando ele fala que se a gente, quando você compara o terremoto do Haiti com o terremoto do Chile, as diferenças na escala foram diferentes, mas no Chile morreu muito menos pessoa. E você pode pensar também, por exemplo, numa casa com goteira. A gente fica vendo as goteiras, a gente vê esse desafio, né? Mas a gente não trabalha estruturalmente, a gente sempre está trabalhando nas consequências e não na causa. E isso ficou muito claro agora. Eu acho também importante, quando você fala sobre as questões municipais, reconhecimento da importância dos territórios, ainda mais nesse momento em que a gente tem o governo federal com algumas diretrizes contrárias ao que mostra a ciência, ao que coloca a ciência como necessária nesse momento de pandemia de coronavírus que a gente passa. No entanto, existe uma autonomia por parte dos territórios, dos estados e municípios, para lidarem da maneira como acharem mais eficiente. Então, de fato, essa autonomia é bastante importante. Entender o território mais ainda, né? Com certeza, eu acho que as cidades mostraram um grande protagonismo nessa luta contra o coronavírus, e aí eu acho que a gente deve ir ainda mais, descentralizar ainda mais, tanto no nível da cidade, né, que é um nível estratégico, mas também no território. Então, esse ponto que você traz, ele é super importante. Eu acho que agora, com as várias iniciativas da prefeitura, eles estão cada vez mais buscando líderes comunitários, buscando entender as movimentações e as características e especificações do território para entender aonde pôr, por exemplo, uma pia, aonde são as comunidades que não são tão acessíveis, como que a gente consegue comunicar de uma maneira eficiente sobre medidas de higienização? É através de som? Como que a gente consegue, de maneira simples, chegar a algumas populações que, de repente, não têm acesso à internet? Então, eu acho que esse conhecimento territorial, ele é muito importante, ele está sendo valorizado nesse momento, e aí a gente tem que dar esse salto, que ele seja valorizado sempre, porque a gente vive numa cidade de São Paulo que ela é um mundo, né? A gente está falando de 96 distritos que são bastante diferentes, até dentro das suas próprias regiões elas são diferentes. Então, eu acho que esse conhecimento territorial é como a gente consegue responder verdadeiramente
a, a essas demandas, para conseguir que essas pessoas tenham um mínimo e uma boa qualidade de vida, né? E daí você já colocou algumas vezes aqui para gente essa inspiração do janela de oportunidade. É disso que se trata. É uma janela de oportunidade para que problemas que estão sendo pensados agora, para que essas soluções sejam perenes, não sejam só para esse momento de crise que a gente enfrenta agora, mas que sejam cada vez mais elaborados e que durem mais. Exatamente, a gente tem que sair do assistencialismo, do emergencial, para uma transformação social. Então, como que a gente vai fazer esse salto? Eu acho que, assim, a gente começou a ver essas movimentações que foram muito importantes, né? Então, você começa a ver como é importante o papel do Estado como um ente facilitador, como todos são responsáveis pelas articulações territoriais e pelo desenvolvimento sustentável da cidade. Então, você começa a ver um movimento muito interessante do setor privado, da filantropia doando. Você começa a repensar, por exemplo, na poluição do ar, no que é o desenvolvimento sustentável, como as diferentes dinâmicas que foram acontecendo na cidade e que geralmente elas têm um peso, um custo muito importante, a gente não pode correr para voltar para o normal, porque não era normal, né? Esse normal tinha pesos diferentes para diferentes pessoas, né? Ele tinha custos que muitas vezes são custos intangíveis, mas que no final das contas eles são tangíveis porque eles esbarram na qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que a gente está fazendo várias indagações, vários questionamentos, e eu acho que esses questionamentos têm que ser colocados no centro do debate, para a gente repensar esse desenvolvimento na cidade, porque a gente não pode voltar para o normal que não era normal. E toda essa nossa conversa, inclusive, vai ser tema de uma live realizada pela Rede Nossa São Paulo hoje às 5h30 da tarde, é isso? Exatamente, a gente vai fazer essa live com uma construção coletiva, a Rede Nossa São Paulo, de Setúbal. Temos uma convidada, Evaniza Rodrigues, e vai ser facilitada pelo Wagner Silva. E aí a ideia é começar a construir isso, do emergencial à resiliência, para a gente pensar o longo prazo da cidade, para fortalecer essa consciência coletiva, para a gente levar todo esse conhecimento para as urnas. Esperamos que as eleições sejam esse ano, mas independente de quando elas sejam, a gente faz política no nosso dia a dia, e é importante que a gente leve todos esses aprendizados, e a live ela vai ser muito importante, participem, para a gente começar esse diálogo que vai render bastante nos próximos meses. Isso, a live chama do emergencial ao longo prazo, pensando a cidade para além da pandemia, e das convidados vão debater oferta de leito hospitalar, banda larga, renda, habitação, transporte, violência e qualidade de vida. Inclusive, você falou da Evaniza, a Evaniza participou aqui com a gente, excelente, traz um debate sobre a questão da moradia, que é muito importante. Então, muito legal. Olha, se você quiser assistir, vou dar os canais. No youtube.com/canal em frente e no facebook.com/Nossa São Paulo. É isso, né, Carol? É isso mesmo. Espero todos lá. Todos convidados. É isso, um beijo, bom sucesso para vocês nessa Beijo. live. Obrigada, Carol. Obrigada, tchau, tchau.